Boa noite, meus irmãos, meu Macuyu, meu Mojuba, todos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui reunidos nesta programação de sexta-feira, às 20 horas. Hoje falar com o Babá Odileke Ainilá e nós vamos falar sobre iniciação em Ifá, né? E vamos aguardar para que o pessoal entre, comente, deixar o like, que ajuda bastante a gente. Vamos aguardar. Deixa eu ver se eu consigo já daqui a pouco achar o Babá. Babalaú, né? Babalaú. Senão eu falo babá, o pessoal vai pensar que é babalorixá, né? Vamos aguardar mais um pouco. Logo estaremos. O Babá já entrou online. Vamos convidá-lo para participar. Adicionar. Mário Biano, boa noite. Tudo bom, meu velho? Tá? Tetrizado abençoe sua benção. Vamos convidá-lo novamente a aprovar. Adicionar. Boa noite, meu velho. Tudo bom com o senhor? O senhor está me ouvindo bem? Caleb, Eboché, tudo bem? Estamos ouvindo bem, sim. Aboru, Aboê, Aboxexê, tudo bom com o senhor? Eboché, bota, tudo bem? Tudo na paz de Ormilá. Meu velho, o senhor está convidado no canal Tudo de Candomblé. Uma honra aqui ter o senhor aqui fazendo essa live conosco, para a gente aprender um pouquinho sobre o que é Ifá. Eu gosto muito de conversar com o Babalaos, tive uma grande honra de fazer com o Babá Calá. E eu tive o prazer de passar uma tarde inteira com ele lá, e foi uma tarde de aprendizado que você guarda para o resto da vida, né? Porque você pode ver, dentro do culto a Ifá, você pode ver muitas coisas, né? Algumas coisas, óbvio que não, porque você é restrito, algumas coisas a gente foi tirado, mas quase Sim. tudo a gente viu, né? Quase tudo a gente viu, e só quem era iniciado mesmo, que ficou em umas outras partes, algumas particularidades dentro do culto. Isso varia de casa para casa, claro. Mas, putz, cara, foi um aprendizado. E tinha outros babalaôs lá também, a gente ficou uma tarde toda lá, foi muito bom. Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, e a gente tem algumas perguntinhas aqui, e depois a gente deixa o senhor aí à vontade para falar sobre o culto Ifá. Axé. Bom, sou o Luô dentro do culto Ixexelabá, né, que é o culto aos orixás, a culto de tradição iorubá nigeriano, né? A Babalojé é iniciada dentro do culto de Egungun e Badã. O Luô também dentro do culto de Oboni. E Babalaô dentro do culto de Ormilá. Sempre lembrando que existe muita distinção, às vezes erradas, né? Da questão da denominação, né? Do Ifá, e porque subentende-se que Ifá é uma coisa, e dentro da religião isso gera um pouco de confusão, né? Ifá nada mais é do que a palavra de Eledumare, né? E o Ifi, o culto de Ormilá, do nosso profeta Ormilá, fundado em lei e fé, que é o que se dá dentro de uma das ramificações de cultos distintos dentro do Xexelabá, do culto tradicional e familiar. Assim como nós temos em Badão o culto a Egungun, a Oiá Xangô e diversas cidades, Oxum em Oxobô e assim sucessivamente, cada região tem um culto diferente, né? Então existem sacerdotes específicos para cada culto. Também podem ser iniciados em demais cultos. Eu vim proveniente também, como todo afro-brasileiro, descendente de Quetu, dentro do Poafonjá de Salvador. Toquei muito tempo em São Paulo e na Bahia também. E há 21 para 22 anos dentro
exclusivamente só dentro do culto Ixexelabá. Mesmo antes e tudo, também tive conhecimentos dentro do culto de Itaparica, do culto a Egungun dentro do afro-brasileiro. Então eu sempre me coloquei muito como cético, né, para a gente não ter uma situação que a gente se torne, que acredite em tudo que se fala, né, senão vira fanatismo, né. Tive essa oportunidade de beber na água da fonte em uma casa matriz, e de pegar desde moleque, desde os 7 anos ainda, beber da água da fonte dos antigos, né? E sempre pesquisei muito, né? Desde muito tempo, da época da internet de escada, do barulhinho lá, a gente já tinha fóruns falando, e a gente foi acompanhando essa passagem, essa transição, né? Vamos dizer assim, da chegada do culto tradicional aqui dentro do Brasil, né? Então a gente teve lá no Afonjá a questão de Pai Verger, que trouxe uma visão, né, nova, vamos dizer assim, para o Brasil, referente a algumas tradições, tanto que Mãe Senhora recebeu o título de Oiá-Nassau, dentro do próprio rei do Alafim de Oió na época, porque viram algumas cantigas, alguns orins e alguns oriquis, algumas rezas, com dados semelhantes do que se pronunciava em Oió. Então, obviamente que isso tudo, essa junção de diversos cultos diferentes, na junção daquele nosso afro-brasileiro, acabou tecendo uma coxa de retalhos e criando-se uma religião nova, proveniente do nosso berço africano, né? E o que eu sempre falo muito para as pessoas, que a gente tem que entender, quando a gente fala às vezes África, vem uma coisa remota, de muito recente, de coisa de colonização, de descendente, sendo que na realidade a África é um continente gigantesco que tem, acredito que 55 países, né? E que a religião que tem a predominância até hoje maior é o islamismo, né? Então, quando você fala isso para algumas pessoas, elas acham, nossa, mas não é do orixá, não é isso, aquilo, não. A religião predominante em território iorubá, ele é, território africano, aliás, ele é dado ao muçulmano, uma margem de quase 90%, seguido de cristãos, e uma base de 8% dentro de algumas regiões do culto tradicional aborígene africano, que é o culto Ixexelabá, de famílias. E também lembrando sempre que existe o culto tradicional iorubá, que não tem nada a ver com o culto banto, que é aqueles que são provenientes, que não cultuam orixá e sim cultuam os woduns, assim como aquela da região mais predominante para baixo, para Angola, da questão de Inquice, né? Então, são religiões distintas, que não têm orixá, né? E ainda lembrando... Algumas religiões, algumas matrizes, aí, como o senhor está falando aí, o pessoal tem muito problema entre banto e inquice. Sim. Por isso que, às vezes, algumas casas de Angola têm algumas coisas que não são provenientes de Angola. Sim, até porque... Tem algumas casas de Angola, tem algumas coisas que não são provenientes de Angola, são provenientes de Vodunce. Sim. A pessoa, às vezes, nem sabe o que está fazendo, mas faz porque diz que é Angola, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Até o próprio oráculo, que não existe, né? O próprio Urupema, a peneira com penas, ossos e tudo mais, que é utilizado dentro do oráculo, que não existe, é o processo do Eridin-Logum, né? Que é um processo da cultura iorubana, é uma outra forma de cultura. Você vê até hoje tem grupos e tudo mais que eles tentam resgatar essa cultura histórica iorubá, né? Inclusive da questões de reis, da questão de Odudua, todas essas informações, inclusive com relatos, porque aí na realidade a gente está citando a questão de Eborá, de pessoas que se converterem em orixás, que transformaram em orixás, e os Iromolés, que são as verdadeiras energias, né, da natureza. Da questão... Eu vou pedir para... Não interrompendo o senhor, mas o senhor vai voltar nesse texto agora, você vai voltar, mas eu vou pedir só para o senhor dar uma explanação. Explica para o pessoal o que é Eborá e Limolé, porque eu já fiz uma live sobre Eborá e Limolé, eles falaram que eu tenho um problema mental. Sim. Aí eu falei, eu estou com um problema mental muito sério, porque eu estou acompanhando o que os babalaôs dizem,
o que os Zoluos dizem, então eu tô com um problema mental muito sério. Mas aí eu gostaria que você confirmasse. Bom, essa questão é que eu falo, é uma questão muito delicada para quem não sabe dividir as coisas. Entender que Candomblé é uma religião, que a Umbanda é outra, e que cada um dentro do Candomblé tem as suas nações e variantes. O problema que acontece com as pessoas é que elas querem ter o polo do dono da verdade se ofende quando alguém cita algum dado. Se a gente está falando da cultura Yorubá, a gente está falando da raiz, de como foi criado tudo lá. É que tem muitas pessoas que se ofendem porque acham que está maculando aquilo que ela acreditou. Como você vai falar para uma pessoa do Orixá X, que acredita na qualidade daquilo que foi criado dentro do Brasil, que não existe qualidade dentro da cultura Yorubá. E aí é aquilo que eu afirmo para as pessoas, isso é dentro da cultura Yorubá, do Xexelabá, dentro desse culto tradicional Yorubá. Se aqui no Brasil foi criado dessa forma e se cultua, axé para quem fica. O próprio Ormilá diz dentro do Icafum, que você não pode apontar um dedo porque três voltam contra você. Então, Ifá, ele em primeiro plano, antes da gente entrar nisso, só para o pessoal deixar bem claro, para não ter rusgas com ninguém, que hoje em dia a gente, para falar publicamente, a gente tem que pensar e saber o que fala. Pensar bastante, porque senão você vai magoar aqueles que são de candomblé, aqueles que são de umbanda. É igual falar, nós não estamos aqui para desmistificar a fé de ninguém, não para tirar a fé de ninguém. Nós estamos para trazer um esclarecimento sobre o que nós mesmos vemos cultuando e há muitos anos errado. Sim. Então, assim, dentro do pessoal entender, algumas divindades nem tiveram contato com elas, por exemplo. Né? Se fala, por exemplo, de Xangô. Eu que vim de uma casa que é matriz Afonjá, que fala da própria qualidade que é Xangô Afonjá, né? Então, que na realidade, dentro do território Yorubá, que Afonjá não é uma qualidade. É um cara que chegava escravos para o Brasil, para Portugal. Então, o que as pessoas têm que entender disso é que, assim, na realidade, para algumas pessoas, algumas situações, por isso que eu falo da questão da coerência, da ceticidade e do estudo. Por isso que, dentro da cultura do Fá, a gente fala que o Orumilá tem ouro na barriga. Algumas pessoas acreditam na modinha que acham que vai ficar rico. Não, ouro quer dizer conhecimento. Poder, axé, nada mais é do que conhecimento. Se você pega uma população mais culta, obviamente que a gente não vai ser tão enganado por políticos. Dentro dos conceitos religiosos também. E a gente tem que entender, eu falo dessa frase que Mãe Stella também disse uma vez, que é relacionada à questão de fator religioso. E, infelizmente, dentro das religiões, se busca muito a questão do interesse financeiro, político e sexual. E uma pequena parcela buscar essa sua prosperidade espiritual, o seu crescimento espiritual. Então, Xexelabá é um culto o espírito, assim como a medicina da carne. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ficar bem clara dentro das cabeças. Então, a questão do orixá, o eborá, o irumolé. O eborá, na realidade, é no caso como o Xangô, né? E destronou a Jacá, né? Usando magias que ele tinha aprendido através do Orumilá que cuspia fogo. Então, você imagina num período, né, qualquer magia, qualquer coisa que fizesse, assustava. Então, ele chega cuspindo fogo através de uma magia, que ensina posteriormente essa magia, e toma posse do trono de Oió. Existe depois a questão mesmo de ele ter se suicidado e tudo mais. Aí entra aquela questão justamente, mas que é outra coisa chata pra caramba de falar. Tá, o orixá é justiça, o orixá é de qualquer. Mas ele se suicidou no pé de Obi? Não entendi. Eu não vou comer Obi, ele se suicidou no pé de Obi. Exatamente. Então, o que acontece é mais ou menos a mesma situação. Vamos pôr aí já para a gente fazer um paralelo para não falar que está pegando no pé de outra religião. Os espíritos colocaram lá dentro da tumba, colocaram a pedra, e ao terceiro dia foi arrebatado, porque não estava lá. Então, para as pessoas entenderem, é basicamente o mesmo conceito. Então, essa pessoa que se suicidou, que morre afogada, o que acontece para esse? O seu princípio de
seguidores, de certa forma vai subir com aquele corpo para ter a continuidade do culto a ele. Essa continuidade é como dos santos católicos, que viram mais, e esses, ao contrário, eles acabam se tornando orixás. Então, como eles eram cultuadores de Irumolés, do fogo, do cão, que são as verdadeiras energias da natureza, né, como a fonte cultuada divindade de Irumolé do Rio, quando eles são arrebatados, quando eles morrem, eles acabam sendo traz templos para ele, e acaba tendo um culto para ele. Aqui no Brasil mesmo tem a cultura de uma criança que é atropelada, que sofre uma violência e tudo mais na estrada, cidades menores. Eu falo isso porque eu rodeava muito o Nordeste, na época, em Remanso, e você vê muitas coisinhas assim, aquelas casinhas e começa as peças de cera e tudo mais. Então, uma devoção àquela divindade. Então, a questão do orixá, ela converge que as pessoas têm que entender que Eborá é uma pessoa que se converteu em orixá, não por ela, mas sim por né? Através de templos, através de orações e de rituais para pessoas que se convertem em orixá. E o Irumolé é a própria energia, a própria natureza daquela... Eu vou pedir para o senhor dar uma arrumadinha no seu celular, que ele está dando eco. Deixa eu ver aqui se é assim. Melhorou aí? Agora estamos melhor. Estamos melhor. Porque às vezes bate no coisa, fica dando eco, mas tá bom. A gente conseguiu. Então vamos lá. Os irimolés são as próprias energias em si. Sim, da própria natureza, criadas por Odu e criadas pelo Jagumário. Uhum. E os Eborás. E o Eborá é o cara que controla as energias e que se Só passar. Então, existem, isso são coisas que acabam ferindo, né, as pessoas, porque é a velha história de quando você descobre que não existe Papai Noel. Mais ou menos o mesmo princípio. Isso acaba magoando, né, de certa forma. É o que eu falo. Cada um tem que ter e manter a sua fé, né, dentro daquilo que é. Tá com problema o som aí? Como que tá? Os áudios estão com problemas. E pior que, se eu não estiver enganado, é só o áudio do senhor, que o senhor consegue me escutar normal, né? Tá sem ruído o meu, né? O do senhor eu estou escutando falhando um pouco. Vamos lá, se tá melhorando. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo para ver se melhora a conexão. Vamos ver. Deixa eu derrubar o senhor, que fica mais fácil. Eu vou derrubar o senhor e eu volto. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo normal? Tá tudo bem com o meu áudio? Com o meu áudio tá tudo tranquilo? O meu tá com ruído? Não, o dele que tava com ruído, né? O meu tava normal, o dele tá conseguindo me escutar normal. Vamos lá, vamos ver se agora vem. Não, o meu vocês podem estar escutando a música de fundo, né? Tipo, acho que agora tá tocando... Não, agora tá tocando forró. Tá tocando um forró, vocês podem estar ouvindo um forró também, que não é muito... Não é muito difícil. Né?
Ele passou aqui. Peraí. Vamos ver agora, estamos adicionando. Obrigado, Isaura. Isaura, Roseli Galvão. Voltamos. Foi melhor agora aí. É, naquela hora que eu falei com o senhor no WhatsApp, estava normal. Aí o senhor começou a falar e começou a cair. Mas é normal, é coisas da internet. A internet, nossa internet brasileira é uma benção. Agora o senhor está melhor. Agora o senhor está melhor. Isso aí. Pode falar. Opa, Val Carneiro, Michel Emiliano, muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos lá. Deixa eu ver se mais alguém aqui. Fernando Rueda, uma boa noite. O Michel. Mara Teles, Lia Moraes, boa noite. Phil Carli, boa noite. A Petibi, Osson Funke Adoni, boa noite. A Arlene Francisco, boa noite. Cláudio de Oxogum, boa noite. Ó, ficou melhor sim. Então agora nós vamos lá. Meu velho, eu gostaria que o senhor falasse quais são as iniciações que existem em Ifá, no culto Xexalabá. Ok. Bom, primeiro a gente tem que saber para que serve a iniciação em Fá, né? Porque é o que eu sempre falo, iniciar por iniciar acaba não resolvendo nada dentro da vida da pessoa. O pensamento dentro do Xexelabá, que todos podem e devem se iniciar, que seria o recebimento do Ibá Orumilá, que seria a primeira iniciação chamada de Xefá. O Xefá não é uma sacralização do corpo, não existe raspagem. É um processo como se, por exemplo, você fosse assentar Exu e entregar uma pessoa. Só que é um processo dentro do Ixefá que a pessoa se torna um Moifá, né, um filho de Ifá, um seguidor, ao qual ela recebe os iquins consagrados do Ibá Orumilá. E ali, obviamente, que ele também vai ser sacado do temporal, para que ele tenha conhecimento do seu destino. Porque, na realidade, a função das iniciações dentro de Ifá não quer dizer que a pessoa vai virar Babalaô, que vai virar Yanifá, que a pessoa já tem que sair daqui do Brasil já pensando como que vai mudar o nome como Babalaô, como não. Né? Porque isso tudo só é visto dentro da iniciação do Itefá. E isso, mesmo quando vai se fazer o Itefá, se saca o Odu correspondente que diz que essa pessoa que são, sim, iniciáticos. Algumas pessoas falam que não, porque é aquela velha história que eu sempre falo. Infelizmente, o que diverge, não só para as religiões, mas para o próprio ser humano, é a questão da detração. A questão da detração nada mais é do que falar mal do próximo ou diminuir o próximo para que eu cresça. Então, algumas pessoas falam que o Ixê fala não é válido, que não é uma iniciação. Obviamente que é uma iniciação. Lógico que cada família, dentro dessa rama toda, ela vai ter um processo da iniciação, da sacralização dos Iquins. Tem famílias que só sacralizam o Iquim, entrega e acabou o assunto. Tem famílias que fazem os outros tipos de procedimentos de sacralização, de tutus, de ebós, ebori e tudo mais. Pensar que esse é o do temporal que porque Ifá é para você conhecer quais são os seus tipos de EOS, né? O que você pode comer, o que não veste, como que você deve agir e interagir. Mas ele não é só para isso. Por isso que dentro do princípio dos OCEs, onde são isso, cada família também tem um prazo, ou semanalmente, ou a cada 5 dias, ou tem pessoas que fazem um prazo mais longo. Isso não tem como você afirmar que é dessa forma, porque é aquilo que eu falo, você vai ofender dedinhos. Então, é o que eu sempre digo. Existe o processo de OCE, né? Que é feita a limpeza dos odibós, sacralizada, porque você recebeu um odibó, isso é uma coisa muito grave, porque assim, acaba aparecendo muitas situações
de pessoas que se iniciam e recebe o Ibá, o Urumilá, ou mesmo de qualquer outro tipo de iniciação, e não sabe exatamente nada do que tem que fazer com aquele negócio que está na mão. Então você pergunta, como que você cuida, né? Porque na realidade, só um parênteses rápido para a gente entender, é que para que serve um Ibá? Para que serve um Odubó, na verdade, né? Se a gente entende que nenhuma divindade, a não ser Onilé ou Edan, né, a própria terra que habita aqui conosco, nenhuma divindade elas habitam aqui dentro do Aie, da Terra. Todas habitam no Orum, bilhares e milhares de anos-luz, ou seja, não tem como mensurar a distância. A gente está falando assim por suposição, não habitam aqui conosco. Então, o próprio Ojubó seria uma forma de comunicação com a divindade, onde ali é contido um percentual ínfimo do tanto que é aquela energia. É um grãozinho de areia daquela energia potentíssima. Então, é mais ou menos falando de forma a grosso modo, é como se fosse um aparelho comunicador como um celular que você tem que recarregar aquilo, revitalizar através de Oro, através de Etutu e tudo mais, de processos, mas acima de tudo de você ter aquilo como um comunicador com a divindade, ponto. Né? O Orixá não está ali sentado olhando para a nossa cara, né? Como vislumbram. Na realidade, o Odubó, ele é um comunicador. Por isso que a pessoa tem que aprender a partir sobre, por isso que a pessoa tem que ter aquilo e cuidar e conversar e saber se comunicar com aquilo, porque é dentro dos processos de Ossé que ela vai ter as indicações de Ifá, por exemplo, se naquela semana, se ela tem a necessidade ou não de se precaver. Ifá ele pode orientar ela para não ser agressiva naquela semana, porque podem ocorrer coisas ruins com ela. Então, o Ifá entra como um GPS, orientando a gente no nosso dia a dia. E a cada momento que você também vai ter a necessidade de solicitar o auxílio das divindades, de Deus, aliás, né? Porque Ifá é a voz de Deus. Então, é um meio de você se comunicar diretamente com Deus, com o Eledomar. Então, a importância de se ter o Odubó é para isso. Então, as pessoas que menosprezam o Enxefá, de você ter um elemento que você consegue ter a comunicação, ao qual o neófito ele começa já a aprender as questões de Odu, fazer estudos e tudo mais, porque ele tem que usar isso para ele. Tem que parar com essa coisa de achar que tudo fica girando em torno do umbigo do sacerdote. Muito pelo contrário, ele tem que preparar as pessoas para que elas também saibam conduzir a sua espiritualidade. Essa coisa de transmitir a responsabilidade para o sacerdote, a responsabilidade para os pais, para o político e tudo, essa cultura ocidental nossa, ela é furada, não cola mais dessa coisa. E ele faz com que a pessoa assuma as rédeas da sua vida e tenha vergonha na cara e mude, né? Se eu inicio, não quer dizer que eu vou ficar... Por isso que Ifá sempre diz, Ifá não é para ficar rico, mas nunca vai faltar o dinheiro, porque se você tem uma... Não diz que a gente não vai ter dificuldades ou adversidades, mas que todas, você em equilíbrio, em paz, em concordância e orientado pelas divindades, você vai conseguir superar todos os problemas. Então, a questão hoje do ser humano é muito voltada ao tempo, né? Tudo tem que ser expresso. Você tem que iniciar e de uma hora para outra já tem que estar bem, já tem que estar trocando o carro, já tem que ganhar casa. Então, vislumbrou essa questão espiritual com um fator material. Isso aí é um jargão para justamente fazer com que as pessoas venham procurar para ganhar dinheiro. E é aí onde as pessoas são trouxamente enganadas, infelizmente, porque ela está Eu buscando gostei do dinheiro onde Ifá busca Express. espírito. Exatamente, exatamente. Então, essa condição também eu te falo que também não é uma condição única, exclusiva de nós, dos ibos brancos, do ocidental, do pessoal daqui do Brasil. Porque vão muitos brasileiros, venezuelanos, americanos estão indo para Oió, para Ileifé, para fazer suas iniciações, que inclusive se convergeu em um polo turístico. E os próprios reis, por questões políticas e financeiras, também estão investindo nisso, porque sabem que é uma margem de entrar grana dentro dos países, né? Dentro dessas questões todas. Né? A questão turística, a questão dos mercados, que envolve todos os produtos e itens que tem relacionado a isso. Então, acabou virando uma fábrica, que é uma fábula, na verdade, né?
O Ifá é para o nosso autoconhecimento. Então, o Ixexelabá, o que eu sempre falo, as iniciações, dentro do que a gente entende, conversa diretamente com africanos, existe uma questão que o Ixefá ele pode ser realizado em qualquer parte do mundo. Agora, alguns tipos de procedimento, como o Itefá, que estão sendo realizados fora do continente nigeriano, realmente, infelizmente, está tendo muita controvérsia naquilo que tem que ser feito, porque existem certos procedimentos, certos tipos de árvore, como, por exemplo, Iguioná, quem conhece sabe o que a gente está falando, e um corpo de babalaôs competentes para estar executando isso, porque não é como a gente fazer no candomblé de tirar um barco de Aô, que você tira até Titanic de 10. Numa iniciação de Fá, se o cara ele botar 3 pessoas para iniciar, já está em ótimo tamanho e ele precisa de um corpo ainda de pelo menos 4 ou mais babalaôs, porque num período de 16, 17 dias que a pessoa vai estar, é humanamente impossível de uma pessoa dar conta ou de transmitir axé para essas pessoas. Então, eu te falo assim, como eu te citei lá atrás, que existem muitas pessoas que não conhecem, mesmo dentro do próprio território iorubá, a religião dos orixás, do Ixexelabá, muitos, às vezes, até a gente conversando, falam para a gente dessas situações. Então, o pau que dá em Chico dá em Francisco. E lá também acontece muitos problemas de iniciações erradas, muito charlatanismo, muita enganação. Acontece a rodo, porque o cara ele nasce numa família que lá eles convivem bem. Por exemplo, a família, o pai é muçulmano, a mãe dentro do rito tradicional iorubá. Só que, de repente, o cara ele segue para outro rito, ele se torna muçulmano, e muitos estão vindo aqui para o Brasil que são muçulmanos porque tiveram pequenos conhecimentos que foram iniciados, né, quando criança e tudo mais, ou simplesmente ligam e pegam mais informações, e infelizmente está enganando muito brasileiro, está enganando muita gente, falando que pode fazer qualquer procedimento aqui. Então, isso a gente fala não para dizer que é o dono da verdade, como é certo, e de A e Z é errado. Isso, hoje, a gente, como a gente está falando aqui pela própria live, você pode falar com diversos babalaôs africanos hoje em dia, né? Até quem tem o domínio do inglês, ou seja, com um intérprete africano que tenha contatos lá dentro, vai entender isso que a gente está falando. Então, existem, resumindo, os dois processos iniciados, que é o Ixefá, que isso aí qualquer pessoa pode e deve fazer, que é para você ter o Ibal do Milagre, para você ter o comunicador, de você ter um contato direto com o Eleducário. E existe para aqueles que indica o caminho, né? Porque hoje está se convergendo também essa questão. Mas, papai, eu quero iniciar em Fá. Daqui a 3 meses eu posso iniciar por algum? E depois de 2 meses eu posso iniciar para Xangô? Cara, se você chegar com grana, você vai iniciar em 500 iniciações. E, inclusive, tem locais que já te soltam uma lista de 5, 6 tipos de iniciações. Para que tu vai fazer uma coisa que não tem necessidade, ou que não foi indicado? É a mesma coisa que você ir no médico e falar, eu quero operar essa perna, eu quero diminuir a outra, eu quero não sei o quê. Você está colocando energia sem necessidade. É você colocar diesel no carro Biflex, Total Flex aí, seja álcool e gasolina, entendeu? Então, daqui a um tempo, energia são essas pessoas. E são essas pessoas que gastam 20, 30 mil, gastam não sei o que de passagem, perdem todo o dinheiro. Quando chega para você, chega que nem cachorro mordido por cobra que tem medo de linguiça. Acha que tudo é caro, que tudo não pode ser feito, que isso, que aquilo. Sempre que às vezes gastou uma fortuna lá e não resolveu nada. O que eu sempre falo para as pessoas... Mas já tem os auto-oraculistas. O senhor conhece esses? Sim, sim. O que, na realidade, as pessoas têm que entender que não é em si, todas as iniciações são ótimas, quando elas são indicadas. O que é sempre indicado e que traz verdadeiras melhoras na vida da pessoa é ebó. Ebó correto, ebó-iru, o etu, ebó-bipó, de conexão com o orixá, e assim vão, e percebe assim. Isso é porque nós temos que estar entender que são energias, porque segundo a divindade que depois de Eledumare seria o nosso Ori. Se você quer pular da janela do prédio, você vai lá e se mata. Cara, então, como que algo vai entrar e te dominar? Porque esse Ori está acima de tudo. Então, o culto ele se prevalece, principalmente a gente cultua Ori,
E nós temos os nossos apoiadores. Sim, Exu como comunicador, tá? Em todo momento, essa energia da transmissão, da comunicação, do movimento sendo necessário, por isso que se precisa ter Exu. E, fora isso, o cara, de repente, ele tem um déficit de energia, que ele vai muito uma energia, como se fosse uma cabaça caindo água, ou uma brecha ali do corpo que cai, que a sacralização, ela sela aquilo, é como se você passasse o cimento para aquela energia não perdesse mais fácil, essa estrutura, e aquilo te desse um apoio. Para isso que serve uma iniciação e ponto final. Entendeu? Agora, o que vai dar caminho para a vida da pessoa é Ifá. Por quê? Mesmo dentro do candomblé, vamos lá, o que a gente faz para a iniciação? O Elise joga muito, com Ifá. Para quê? Para ver qual é o bode Odô que vai ser feito para a pessoa. Para posteriormente fazer o quê? Ebori. Então, os princípios básicos que dão caminho para a vida das pessoas são consultar o oráculo, quer seja Zelê, quer seja de Logum, o sacerdote vai estar capacitado para isso. Sempre lembrar que tudo que é prescrito não existe receita de bolo. São tantos bolinhas, tantos não sei o que, tantos não. Cada ocel do, cada verso dentro de cada, porque cada corpo desse de Odô, de Omondô, tem mais de 16 océus. 16 histórias de Odô, ocel Odô. E ali está dizendo aonde está, que folha que é indicada, que tipo de animal que é indicado, se é um bode que precisa ter 4 patinhas, né? Isso é uma coisa que não está relacionada dentro da cultura. Enfim, o que dá caminho para o ser humano é isso. Então, o que o africano utiliza? As iniciações para saber quais são os EOS e ter o apoio de uma divindade ao qual ele vai estar recorrendo durante a sua passagem aqui na Terra, do cumprimento do seu destino. Por isso, quando a gente fala que a pessoa quando sai lá e faz, deita o peito da dentro do mar, vai fazer as suas rogativas, ele fala, olha, eu vou para a Terra para ser sacerdote, eu vou para a Terra para ser jogador de futebol, fazer isso. Ele só vai olhar para a Terra e falar, checa, assim seja. Ponto final. Dali, o tal do Iuapelê, que muitos escritores, sentidos, que é o culto ao caráter, é o caráter. De bola. Só que a gente tem que entender quando a gente fala de uma cultura diferente, a gente fala do Yorubá, uma cultura diferente, qualquer forma de palavra que você coloca, o sentido dela se perde uma cultura diferente como a ocidental. Então, quando a gente fala do Iuapelê, nada mais é do que o cumprimento da palavra. Então, se uma palavra tem com a do Mari que eu ia fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. O problema é que, quando nós passamos por Onibodeu, pelo corpo celestial, tudo se esquece, senão a gente estaria aqui encenando tudo aquilo que a gente já falou. Eu não estaria então, deixa eu só corrigir o senhor, não na explanação do senhor, é que o seu áudio está ficando ruim de novo, né? O seu áudio está ficando ruim de novo. Vamos lá. Melhorou? Sim. Aí o senhor pode voltar na parte de Onibodé, por favor? Sim, então em Onibodeu, quando nós passamos pelo corpo celestial, automaticamente todas essas rogativas elas ficam contidas em Ori e Nu. Nós não conseguimos. Por isso que no processo de Ebori se revitaliza determinados comportamentos e lembranças de pactos que foram feitos dentro do Orum. Então, esse princípio todo aí ali que vai ser dito. Por isso que se diz que Eledumare queria 3 casas de culto. Leibo Ifá, casa de Ifá dentro do mato. Leibo, né, Sorixá, casa de Orixá dentro do mato. E Leibo Ipu, a casa do culto dos ancestrais. Onde a pessoa vai até Ifá, saber o que ela tem de teste de energia, ou de algo, de EP, de alguma praga ancestral, de alguma questão com a sua Ebé, com o seu Ori, ou seja, quais são, se ela tem algum tipo de problema dentro da sua espiritualidade. Então, o Yorumilá, ele vai trazer a indicação para ter essas melhorias através de Eboriru, ou qual que seja o tipo de procedimento, ou indicar, vá até a casa do Batalá e faça a sua iniciação, ou faça uma oferenda lá para o Batalá para ter uma convergência dessa energia.
E quando você se inicia, você vai conhecer os seus EOs. Então, todas as iniciações, elas são para você reparar um déficit de energia e para você ter o conhecimento de algum EO. Porque é como o africano mesmo fala, ele fala, você está comendo EO. Você está comendo coisa que está fazendo, tirando a sua sorte. Outra coisa que é muito clara para os yorubás é sorte. As pessoas, eles criticam às vezes os brasileiros, porque falam assim, no bom sentido da crítica. Elas entenderem que, ele fala assim, brasileiro tem muita mania de pedir dinheiro. Não se pede dinheiro para deixar, se pede sorte. Você tendo sorte, você vai ter trabalho, e do trabalho você vai ter dinheiro. Você tendo sorte, você vai ter amor dentro da sua vida. Eu vou pedir para o senhor sair de novo e para a gente voltar, Sim. porque a conexão do senhor está ficando ruim e o pessoal. Não é que o pessoal está reclamando, é que está muito interessante a live e o pessoal está tentando mesmo absorver o que o senhor está falando. Derruba aí e vamos de novo, vai. Gerson, obrigado pela dica, Isaura, obrigado pelas dicas aí do áudio do Babalaom, mas a live está ficando boa. Então, gente, quando eu falei lá em 2019 de Onibodé, né, então eu não estava tão ruim assim. Em 2019, nós estamos em 2021. Quando o canal Tudo de Candomblé começou, em 2019 eu falei de Onibodé, né? 2019. Vamos ver se o Babá voltou. Agora voltamos com o Babá de novo. Estamos adicionando de novo. Voltamos mais uma vez. Tá me ouvindo agora aí? Em perfeita audição. Aí vou pedir para que o senhor... porque quando eu fiz uma live em 2019 falando de Onibodé, o pessoal falou que não existia. Eu gostaria que o senhor repetisse a parte de Onibodé. Tá. Eu coloquei o fone agora, que poderia ser que estava dando microfonia aqui do aparelho, por isso que pode ser que esteja ruim. Vamos ver aí. Se não tiver, o pessoal dá um toque aí para nós. Bom, a questão de Onibodê Orum é justamente, aí a gente vai ter que entrar um pouco para falar sobre o grande fiscal de Eledumare, que é Exu, né? É o que cobre, cobra das pessoas o cumprimento da palavra, né? Então, essa passagem de questão do Onibodê Orum, ele vem justamente para que nós tenhamos o esquecimento. E Exu é onde está todas as entradas, portas e saídas. A questão mesmo de Coritá metade da encruzilhada de três pontas é porque é uma divindade que ele vem da junção de elementos como o comunicador. A ligação de um neurônio com o outro cria o pensamento. O ácido lático, a contração, cria o movimento do músculo onde gera. Então, por isso que foi tido por alguns escritores, o Exu é o orixá do movimento. Exu, na realidade, é o grande orixá comunicador. Segundo, é o grande inspetor de Eledumare, seria aquele que cobra, não só para nós, réis humanos, mas também, inclusive, com as divindades, para que o processo todo funcione show de bola redondo. Então, essa passagem com que nós fazemos as rogativas em Eledumare e passamos após essa porta, ou seja, onde a gente deixa o lado do esquecimento, que é o Orum,
que a gente volta para o Orum toda noite quando dorme, quando nós visitamos a nossa Ebé Orum, né? Que Ebé é outra questão, porque, ou seja, o ser humano também é um outro erro que se convergiu de dizer, você é bravo porque é do tal orixá, você é isso, é gordo porque é Xangô, você é brabo de porque ele Xangô, xingou. entendeu? Então, na realidade, o que dá característica... O jeito é brabo porque ele xingou. Mas ele está contente agora porque o som do senhor está ótimo, então ele está contente. Acha. Então, o que entra aí na questão é o que dá personalidade do ser humano é a própria Ebé. Porque não é uma produção em massa, né? Que vai o Batalá moldar o ará, o corpo com a lama, né? Com o barro, e ele do mar insufla o Emil, joga o próprio espírito. Então a gente tem que entender também que o Ori é uma o que a gente vai ter no próprio futuro, que é uma inteligência artificial. Então, de certa forma, nós somos uma certa inteligência artificial do próprio Ledumare, porque tudo para existir tem que ter propósito. Então, vamos chegar a um ponto de coerência. Se Deus simplesmente falasse, eu sou onipotente, eu me basto e tudo mais, ele ia extinguir, porque não ia ter quem fizesse culto, ou que mesmo essa energia continuasse existindo em propulsão, evoluindo. Então, quando ele insufla o próprio Emi, que é o próprio hálito divino, né, que é aquele nosso último suspiro que nós damos e retorna para o Orum, e é uma fagulha do Espírito de Deus, então todos nós somos fagulhas de Eledumare, na verdade, né? Então, isso não é uma produção em massa. Então, a criação do ser humano, após isso, nós vamos viver na nossa Ebé-Orum. Existem milhões de tipos de Ebé. É que ficou convergido, assim, entender, só dentro do artigo do que Pierre Verger escreveu, falando sobre a Bicum, né? E dentro disso, acha que só existe alguns tipos de EBE. Né? Então, a EBE é o que daria característica do ser humano. Se você nasce na Itália, você vai ter trejeitos do italiano. Se você nasce no Nordeste, o jeito italiano, paulista, carioca, enfim. A questão dos traços humanos, ele vai estar muito vinculado à questão da EBE, né? Da sua sociedade espiritual a qual ele pertence. E toda noite, quando nós dormimos, nós vamos até a nossa EBE. Então, por isso que quando se consulta Ifá, quando se faz o Assentaê, que na realidade é a primeira cerimônia que se faz para a criança, né, que ela vai lá para o Pai Zionopon, vai sacar o Odu e dizer já quais são os primeiros caminhos daquela criança. Para tu ter ideia, lá na África, a criança nasce, é filho de Babalaô, de uma família tradicional, para a gente entender também como é a coisa. Ali já vai ser sacado o caminho daquela criança, feito os ebós, e ela vai ficar ou com o pai, que já é babalaô, ou um tio, vai viver ali até os seus 16, 18 anos estudando Ifá, estudando tudo dentro do culto. E aí nós temos que abrir um parênteses que não vai ser cobrado fortunas, né, porque é uma coisa familiar, que tem o próprio idioma nato, que é o próprio Yorubá, ou inglês ou francês, mas dentro da religião Yorubá. E esse cara ele vai se formar, vamos por dizer assim, passar por uma sabatina de um corpo de babalaôs, e também existem escolas tradicionais lá dentro que se escolhe. A criança ela vai estudar dentro da sala islã, cristã ou dentro do ifismo. Tem escolas, por exemplo, em Badã que existem essas opções que eles dão para as famílias, né? Então, esse cara ele vai se formar, vai se entender, mesmo que ele tenha já esse caminho para Babalaô, quando ele estiver lá com seus 30 e tantos anos de babalaô formado, ele vai ser um médio babalaô ainda. Ele só vai ser um grande babalaô quando ele for um ancião velho, porque ele decorou versos de Fá, porque ele aprendeu procedimentos e tudo mais. Então, essa coisa que as pessoas falam, eu sempre falo, você está babalaô, você não é babalaô quando se inicia. Né? Se assim fosse o Iaô no Candomblé, já seria Pai de Santo, já seria o Babalorixá, o Lorixá ou Ialorixá, não é verdade? Então, essa moda no sentido dessas fábricas de processos de iniciação para já abrir a sua portinha e ter a sua clientela para ganhar o seu dinheiro é sacanagem. Então, o princípio do próprio pessoal dentro do território urubá, e isso é uma coisa também que as pessoas têm que entender, claro, que o acesso às informações ele é restrito a cada família. Então, não adianta nada o cara ir para uma tribo lá de Obaloé, iniciar e tudo mais, e depois não ter ligação com aquela família.
Não adianta ele ir para uma outra tribo lá, pagar valor X, iniciar, ele não vai ter as informações. A informação, por isso que é importante a pessoa estar ligada a uma família tradicional, porque, por exemplo, eu não sou iniciado de Obatalá, como que eu vou iniciar alguém em Obatalá se eu não passei pelo processo? Eu vou transmitir o quê? O que que eu vi? O que que eu participei? Aí Então eu nós vou ter entra que ter naquele uma... processo que não cortando o senhor, aí nós entra naquele processo que esse processo existe dentro do próprio candomblé. Eu dou o que eu tenho. O senhor Exatamente. só pode iniciar alguém da forma que o senhor foi iniciado, correto? Exatamente. Se você não participou dos atos que são restritos, fechados lá dentro do quarto, como que você vai falar? E outra, como que o cara que vai lá, que está com o olho vendado numa iniciação de Fá, por exemplo, no Itefá, ele não vai ver nada. Ele não sabe falar Yorubá, ele não sabe conhecer nada de folha, mal e mal ele conhece folha dentro aqui do Brasil, que se dirá das folhas, dos tipos que estão lá. Os tipos de procedimento que pode ocorrer algum ato que você tem que fazer uma coisa quando acontece e tal. É igual a um processo de cirurgia. Se o cara está lá operando, de repente ele tem uma interocorrência lá que agora tem que fazer tal procedimento. O cara vai saber fazer isso? Não vai saber, entendeu? Então essa coisa do cara ir lá e daqui a pouco, de uma hora para outra, já abrir um galpão aqui com fábrica de iniciação, cuidado. Então a gente tem que ter o quê? Tradição com certas É igual eu estava famílias. falando, não cortando o senhor, é igual eu estava falando com o Babá Michel. Se fosse assim, seria fácil. É só você estudar a apostila de medicina e começar a operar. Sim. A mesma coisa que fala, como que eu vou estudar Odu? Cara, não tem um livro. Tem livros bons que nem Popola, ah, que falam algumas coisas diversas de Odu, mas cada família, cada tradição, ela vai ter uma interpretação diferente. Se uma pessoa vier jogar o Pelé comigo, ele de Logum comigo, eu vou ter uma interpretação de Odu. Se ela for jogar com o senhor, vai ter uma outro tipo de interpretação. A fala e a interpretação do Odu não quer dizer que o outro está certo ou o outro esteja errado. E existe também uma ligação de oriz, do meu ori com aquela pessoa que está consultando, com a triade, que é o poder de Orumilá, que dentro desse transe, pode-se assim dizer, né, dessa ligação dessa comunicação, abre-se gavetas em Ori Onu, dentro do nosso subconsciente, daquilo que tu aprendeu. Então, por isso, quando as pessoas desvalorizam os sacerdotes, é uma sacanagem, né? Porque simplesmente se você fala assim, eu jogo porque é divino, as pessoas falam, mas se cobra, mas é uma coisa que cai do céu. Cara, do céu só cai chuva, pedra e urubu. Se você não estuda, não rala, não paga, existem muitas coisas para você receber. Não tem jeito, você tem que pagar a informação. Para você conseguir ter acesso e ter confiança das pessoas, você tem que ter. Essa questão do pagar aqui dentro do Brasil, as pessoas têm que entender que é a mesma coisa que alguém entrar na sua casa e roubar o teu colchão e levar embora e ficar no chão. Porque é muito bonito a pessoa gastar, dizer que gastou dinheiro aqui, vai para lá, se inicia, e depois não está nem aí para quem te iniciou, para quem está lá. Né? Pergunta se essas pessoas depois mandam alguma ajuda. São países que têm dificuldades, que têm problemas. Pergunta se alguém que foi lá, se lembra o nome de alguém que estava junto lá, como o Dilbonan, que ajudou dentro da sua iniciação lá. Ele pagou como um comércio. E aí sim pode se dizer que é um comércio. Mas quando a gente fala que tem família, você cria vínculos, você ajuda financeiramente, você ajuda com qualquer situações também para essas famílias. Isso quer dizer respeito a uma cultura, né? Porque na realidade você está usufruindo uma cultura que não é nossa. Mas somos descendentes, não sei o quê, babaquice isso. Aqui é um outro país, é outro sistema, como os Estados Unidos, somos ocidentais. Então, nós temos que primeiro ter honestidade, respeito à cultura de um povo. E quando a gente fala de cultura, é a mesma questão quando a gente fala de, eu sou de tal orixá, que também é o tal orixá. Não existe isso. Orixá é uma coisa do culto iorubá e ponto final. Entendeu? Então, a mesma questão do processo das iniciações, eles se resumem dentro disso. E aí, cada vez mais, o que acontece é isso. Babá, eu iniciei X, Y, fiz isso, o negócio lá com teia de aranha. Porque ele não sabe nem fazer um ecó, fazer alguma caçaca, como a gente fala no candomblé. Né? Ele não sabe como cultuar aquilo. E outro fator, para que as pessoas entendam, que eu acho que é de extrema importância, é a questão da necessidade de como que eu cuido de um orixá. Como que eu cuido? Na realidade, o orixá não precisa da gente. Nós que precisamos do orixá. Exu não precisa do bode, do galo. Quando você oferta qualquer coisa, você está dando para você.
é como se a gente falasse, é um medicamento que está sendo tomado. Então, para que você vai pegar? Imagina você com uma farmacinha aí dentro da sua casa, e tu tá com uma dor de cabeça, daqui a pouco pega um remédio para dor de estômago, para dor no calcanhar, para dor da barriga, dor não sei o quê, e mistura tudo aquilo. Então, as pessoas, pela nossa cultura cristã, também essa base cristã, né, do catolicismo, de promessa, de barganha, não faz barganha. A gente tem que cumprir aquilo, a gente recebe somente aquilo que a gente produz. Se a gente faz escolhas erradas, a gente vai tomar pau por isso. Simplesmente por isso que vai e orienta para que a gente tome conduta. Então, inclusive ontem, um africano, a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, as pessoas acham que só a iniciação é tudo. Não. Se eu iniciar, mas eu não tiver caráter, eu não correr atrás daquilo que eu quero, eu tiver força de vontade, ter empatia e amor ao próximo e seguir a eletromare, isso não vai resolver nada. Isso não vai resolver nada. Eu acho assim, dentro do IFA, uma das frases muito bonitas de IFA, não é que seja boniteza, uma das melhores frases de Fá é o caráter, né? O caráter da pessoa transitivo. Eu tenho uma pergunta para o senhor sobre o que seria o Pelé-Sissi. A parte dos jogos e tudo. Dentro dessa cultura toda, entre as questões de oraculares, né? Também, e a própria questão do caráter em si. Essa questão, por isso que eu te falei, a questão do Apelé e a questão de oracular, ela está muito ligada ao fator daquilo que o ser humano busca. Né? Então, quando a gente fala da questão de tempo, infelizmente o ser humano está muito pragmático. A gente nasce já pensando no dia que vai morrer. Então, com as tecnologias da medicina que nós tínhamos antigamente, o cara ele durava até os 35, 40 anos, porque ele não sabia cuidar de uma hipertensão, por exemplo. Aí você toma um medicamento e estende a vida. Cada vez mais o ser humano está estendendo a vida. Só que ele está esquecendo dos fatores principais do ser humano, que é a empatia, que é o amor, que é o bom caráter e tudo mais. E quando eu falo da questão de Waterloo, dela não ser só ligada à questão do bom caráter, você ajudar uma velhinha a atravessar a rua, fazer o certo, porque hoje você tem que ter uma taxa no banco para poder o idoso se sustentar, é que, na realidade, a gente tem a obrigação de ter o bom caráter, ponto final. Você não precisa ter um sistema que vai te dizer como que você tem que realmente agir para ter uma postura correta dentro dessa vida. Então, a função das iniciações, elas vêm justamente converger no sentido de dar caminho para o ser humano para cumprir os seus destinos. Né? Ele tem que cumprir justamente o seu destino. Né? Então, a própria questão do Pelé, que é o nosso oráculo, né? O solar sagrado, ele vem para trazer as indicações das marcas que o Orumilá trouxe para a gente. E outra coisa, se forem estudar muito mais a história do próprio processo de Ifá, ele já vem desde a parte do Egito, né, a parte da geomancia e tudo mais, onde existem escolas iniciáticas dentro do Egito, com certos processos iniciáticos de questão de conhecimentos, que na própria questão dos romanos, naquela questão de ficar invadindo e saquear certas bibliotecas de Rastafares, né? Eles simplesmente falaram que aquele conhecimento era um deles. Então, por isso que até hoje existe, de certa forma, um ranço cultural, quando alguma cultura distinta chega até algum outro território, se faz a sua cultura. Então, quando a gente fala da questão do próprio Xelabá como tradição, eu sempre falo muito em questão de respeito à cultura do povo. E sempre falo em questão de respeito e a forma com que ela é criada. Outro dia falaram para mim assim, Babá, mas o orixá não é tudo igual? Eu falei, não. Depende do que você entende como orixá.
por exemplo, a gente em qualquer parte do mundo vai ver o sol, né? Cada região, algumas tribos, antigamente, até quando eles descobriram o território australiano, existiam lá 37 tipos de tribos, cada um dava uma denominação e o nome de um deus para aquele sol. Tudo bem, aí você pode dizer, pô, mas o sol não é igual para todos? Não, porque a gente tem que entender o fator cultural e a forma de cultura que cada uma dessas tribos aprenderam a cultuar aquilo e inseriram aquilo dentro da sua história, dentro do uso de folhas, de elementos, ou da parafernália toda religiosa que usa, em detrimento daquela divindade, né? Então, assim, o uso do oráculo também é tido dentro de alguns processos da iniciação da curativa. O Amonify também pode treinar o Ofelê, sim. Como ele pode também treinar e deve treinar o uso do Obi para ter a comunicação efetiva, como certos tipos de iniciação apenas que se recebe ele de Logum. Na realidade, se fosse levar ferro e fogo, somente quem é iniciado em ações poderia ter o recebimento dele de Logum. E aí, se você fala isso, o povo quer matar você, né? Então, existe, obviamente, algumas certificação que se recebe como de Obatalá, como de Xangô. Eu conheço vários babalorixás que não tem o Oxum assentado e jogam meio de Ogum, mas é tranquilo. É só para complementar o que o senhor diz. Não estou questionando, exatamente. É só para complementar. Exatamente, porque a questão do próprio Iri de Logum, ele foi dado para o Oxum por lá, não tem nada daquela historinha que tinha ciúme, que brigou com o e que não sei o quê. O brasileiro, ele tem que ser estudado pela NASA, ele cria muita história boa, né? Cria muita questão. E eram muitos sacerdotes antigos aí que tomavam umas cachaçinhas depois das festas e acabavam soltando sotaque, cantigo, inventando história e virando que muitas coisas acabam virando. Não estamos generalizando, mas quem busca, quem entende o que a gente está falando. Então, a questão do Iri de Logum que foi dado para Oxum é simplesmente que todo Babalaô, ele não se converge a quatro paredes, né? Isso até um pouco tempo atrás, saiu até uma campanha aqui no Facebook de sacerdotes lá de Oió falando que eles não precisavam de padre. Primeiro que eu acho uma babaquice isso, de ficar tendo disputas religiosas, né? É dar tiro no próprio pé, né? Mas isso a gente sabe que é uma questão política do Oni de Leite com o Alafim de Oió. Mas isso é uma outra história. Enfim, a questão do Babalaô, ele não se prende a quatro paredes, porque ele pode se pegar a tua bola, pegar o seu jogo, o teu beleza, e sair para qualquer lugar do mundo, fazer seu negócio, fazer suas coisas. Alguns sacerdotes de alguns cultos de orixá, eles ficam presos ali ao Otibó, ele fica preso a alguns elementos. Então, criou-se uma questão política em relação a isso. Então, olha lá como ele saía. Ele queria ajudar pessoas pelo mundo todo, sair, fazer a sua peregrinação. Ele não queria que as pessoas ficassem sem receber orientação. Quando chegasse a casa dele com a Oxum, né, que o Oxum morava com ele. Então, ele simplesmente falou para ela, vou te dar um horário, porque na minha ausência, você atenda as pessoas para que elas continuem sendo orientadas. Ausência, você cuide delas. E assim foi dado ele de a Oxum. Como eu falei, há alguma limitação, como a Batalá se recebe de Logum, como o Xangô. Nós, por exemplo, dentro do curso de Logum, não existe de Logum, mas a comunicação dentro do Logum é simplesmente com o guia Batá, somente com o Obi. A nós de qual de quatro gomas, não se joga com quatro burros, isso é outra dimensão que também não tem dentro lá da televisão, simplesmente se usa o Obi, assim como dentro do curso quando eles vão usar o Orador e o de Logum. Então, dentro do próprio sistema lá, isso é diferente. Assim também, como as pessoas têm que entender, como a gente, por exemplo, vai ter o culto de Egungun aqui dentro da nossa família e, de repente, dá uma quadra para frente da família que cultua Egungun e vai ter elementos que também vão ser diferentes. É isso que as pessoas têm que entender.
que a gente tem que se ligar a uma família, porque o culto ele é tradicional. Quando eu falo de Xexelabá, culto tradicional, é uma tradição daquela família. O problema é a detração do ser humano. Eu acho que o nosso problema do candomblé, que não seja igual, que não é igual ao do Ifá, o problema do candomblé é a oralidade. E foi passado, mas não teve escrita. Sim. Foi passado só oralmente. Então, o que acontece? Eu falo o que eu quiser para o senhor. E aí o senhor escuta e passa para o outro do jeito que o senhor entendeu. Não do jeito que eu falei. Bom, as próprias reuniões que existiam, eu falo isso por vivência, dentro do território baiano, casas matrizes, de um juntar com casa de quantas e quantas vezes você não vê reuniões que falavam, eu aqui no assentamento do orixá tal, da qualidade tal, eu coloco um chifre com mais uma ferradura, com mais não sei o que, tu bota aí no seu. Olha, fulano, coloque mais isso e isso, a gente coloca por causa do caminho disso. Isso era que os ebobes antigos se fechavam nas coisas que a ONU não podia participar porque era segredo, era para confabular, para acrescentar itens daquilo que não se tinham e que se eram necessários. Por exemplo, a Maiorinha, quando fundou a Fangá, ela aboliu, quando saiu da Casa Branca, o uso de bauri. Então, a Fangá é uma casa tradicional que ela não tem bauri. Isso quer dizer foi um marco, foi uma mudança? Não, eles se especializaram em diversos tipos de ebori, por exemplo. Mas que ela entendia que era aquela coisa da superstição da época, que muita gente filmava o bauri do outro, podia fazer troca de cabeça, aquela coisa supersticiosa de algumas coisas, então foi abolido. Como a gente tem dentro do Xexelabá, o próprio Ilê, que é aquele ícone que representa hoje, não somente, se você vê em território uribá, ele poderia ter uma função, só que em 98% dos casos é justamente para ganhar dinheiro, é uma escultura bonita, só que ela não tem função nenhuma, porque se tu vai fazer ebori, você vai fazer os atos que tem que ser feito onde, né? Na sua cabeça, não é dentro de um odibon. Ebori é a única divindade que você não arranca. Se você tem tal orixá, aquilo vai para a água, aquilo vai para a terra e tudo mais. Ori, ninguém arranca a cabeça de ninguém para despachar depois que a pessoa morre. Ori é a única energia que acompanha a gente desse lado e do lado de lá. Então, a questão da necessidade ou não da Ori não tem Exu, né? Vai entender? Ori não tem Exu, né? Não tem nada. Eu já ouvi falar de Exu do Ori, mas tudo bem. Não, a questão assim, as necessidades, muitas questões de assentamento, Exu do jogo, Exu de não sei o que, Exu daquilo, isso dentro da cultura do Vodun. Dentro da cultura do Vodun, fazem um tipo de um duplo, né, de uma energia dupla, cada tipo de elemento, cada coisa que vai dar um caminho. Isso dentro do Brasil se convergeu nessa questão. Até de falar de assentar o bará, de assentar o não sei o que, despachar o negativo de ouvir, todas essas coisas que você fala assim, que maluquice aqui ponto de chegar a situações. O Du é uma energia primal, é uma energia criadora que é muito potente. Tem que saber isso, tem que saber como lidar com isso, tem que ter preparo para isso. Porque orixá nasce dentro de Odu, não é o Odu que nasce dentro de orixá. Essa coisa de, Odu tal é do orixá tal. Então, tem Odus que carregam diversos tipos de culturas, os novos orixás dele. Precisa até 8, 9 tipos de orixás dentro do Odu. Então, a forma que ele vai entrar ou vai ser vida para dentro daquele Odu vai variar muito. Então, assim, é um caminho muito longo, muito extenso. Deixa eu fazer algumas perguntas para a gente retomar o que nós estamos falando. Então, iniciações seriam o Ifá e o Itefá. Encerraria por aí.
o Ixefá e o Dentro da família Itefá. do senhor. Não estou falando outras famílias, dentro da família do senhor. Sim, sim. Existe o Ixefá e o Itefá. O Ixefá ele pode ser feito para todos, que é meramente o recebimento do Itaú lá, mas que também faz alguns tipos de sacralização do caminho daquela pessoa. Também relacionado ao Odu, ela recebe né, a de Odu lá, já dentro disso, ela recebe o leitor de Ifá, recebe o nome dentro daquela família Sili, conhece já a base dos seus velozes dentro de tudo aquilo. Tem muitos casos que a pessoa faz o Shefá, e quando chega no Itefá, às vezes nem muda o Odu, porque às vezes bate aquele mesmo caminho. Né? E aí, o Itefá... senhor aí, para mim fazer a próxima pergunta. Dentro Sim, pode falar. do Itefá e do Itefá, o que determina uma pessoa a ser babalaô, fora o estudo, fora ter saído no Odu, fora a pessoa ter aquele famoso dom de sacerdócio que sai no Peleifa? E se o senhor pudesse citar um Odu na qual sairia, aí a gente agradece. Bom, tem diversos Odus que eles já nos falam da questão do ser babalaô, né? Eles falam assim, a pessoa tem um caminho para ter sacerdote dentro disso, existe um Odu específico para aquilo, existe uma coisa relacionada ao Odu, né, de cada pessoa, e quais são esses tipos de Odu, Neuturali fala dentro da própria questão de ter Odu relacionado. É mais ou menos assim para a gente também entender. São três condições que a pessoa tem espiritualmente. Então vamos dizer assim, por exemplo, em Neuturali, ele pode ter tanto caminho para a questão do sacerdócio, como ela pode ser um artista, um comerciante, né, lidar disso. E isso tudo vai depender dentro do contexto daquilo tudo que está sendo feito de forma espiritual, que não se condiz somente a um Odu que vai dizer isso também. Senão a gente ia cair num jogo de receita de bolo. No meu interface saiu o salto do pó, saiu o Ostafum. Todos esses Odus, por exemplo, eles falam o Paran e Ori, são Odus que eles falam de questão que a pessoa tem que ter uma ligação espiritual com a espiritualidade. Um outro ponto que eu gosto de deixar muito claro relacionado à espiritualidade é que eu vi antigamente, dos antigos, que a gente falava lá na Bahia, das pessoas se acharem de tornar o próprio Orixá. Né? Eu dava risada disso, né? Porque na realidade, se a gente está na espiritualidade, é porque a gente se fosse assim, todo mundo ia ter que se iniciar, ia ter que seguir o Ifá, ia ter que seguir qualquer segmento religioso. Se nós estamos, na realidade, dentro disso, não é por uma questão de privilégio, pelo contrário, é porque nós temos déficits espirituais que a minha vida só vai ter um equilíbrio se eu estiver ligado com a espiritualidade. Então, é um ponto claro para cair já a crina empinada de muito, de achar que porque eu sou mais do que esse. Não, nós não somos nada, eu não sou nada. Quem é grande é Irmegum, quem é grande é Ifá, quem é grande são as divindades. Só que até falava assim que nós somos office boys do Orixá. Nós só levamos as coisas e trazemos e levamos os resultados para ele. Então, existe sim a questão desse livro. Eles trazem um indicativo, mas existe um contexto durante alguns atos também que vão trazer indicação ou não para o sacerdote dessa pessoa. E também, a parte disso, como você já explicou, tem que ter todo um preparo, tem que ter uma coisa, uma ética assim. O cara que é babalaô ou que é babalaô, o cara não tem ética e fala mal de alguém, cara, quem fala mal de você pra mim vai falar de mim pra você. Já começa daí. É a questão da detração. Isso é um mal que já vem desde antes de Roma, desde o tempo de
Que é o que eu falo, é todo mundo no barril de lama, tem uma cabeça do outro, quer dizer que tá bem, mas tá tudo na lama, para não dizer outra coisa. Entendeu? Então, é bem essa questão. Então, quando a pessoa precisa, por exemplo, seguir uma espiritualidade, porque justamente uma pessoa que ela está perdida na vida dela, ela precisa estar dedicada ao espiritual, porque senão sua vida material, relacional, tudo mais que ela tem daqui da Terra, vai por água abaixo. Então, se eu estou ligado com o sacerdote, é como ele faz isso. Seja escravo do pai, mas não seja escravo do homem. O senhor, só concluindo, prova viva disso. Eu tive que entrar na espiritualidade para que a vida desse uma centralizada, para que desse uma melhorada. Então, eu me iniciei as pessoas... e deu uma centralizada. É por isso que as pessoas às vezes acham que fulano ficou bem porque virou macumbeiro, né? Fez aquilo. Cara, não é só simplesmente porque fez um ato, mas aquilo estava no destino daquela pessoa. Né? E são vários tipos de outros elementos que você faz. Existe, nós chamamos dentro do Xixelabá, são algum aurê, que são magias, a medicina africana, tradicional africana. Né? E são diversos tipos de feirã, aurê. Então você tem que comer magia todo dia, você tem que tomar banhos todo dia, incisões, hipóteses, preparos. Existe uma gama de coisas que não fala, que nem vitaminas, que você tem que utilizar todo dia. Eu sempre falo para as pessoas, entenda que a espiritualidade é você ter um balde d'água vazio. E todo dia você tem que pôr uma gota, até aquilo transbordar. Porque a diversidade, você sendo um sacerdote, você sendo o que for, cara, é igual para todo mundo. Então aquele balde vai dar a sacudida, mas ele não vai zerar e a vida começar do zero de novo. Ele vai ter uma estabilidade, ele vai ficar pela metade. Você está continuando enchendo todo dia. No uso espiritual, as pessoas erram, falam assim, fui lá, fiz rebote, fiquei bem pra caramba e some. Depois volta, uma mão na frente, outra atrás, porque acha que não. Porque se você está numa academia lá, está todo forte, se você para, a barriguinha volta, tudo cai de novo. Então é a mesma coisa. Espiritual, as pessoas têm que entender. Quem tem a necessidade espiritual tem que cuidar constantemente. Eu tenho que levantar de manhã cedo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir perdão pelo Edumar e pelas minhas falhas, porque todos nós somos falhos, eu sou falho, eu sei quem está assistindo. Todo dia a gente vai ficar bravo no trânsito, vai querer xingar a mãe, vai querer fazer isso, vai passar raiva. Então, o único perfeito é ele Edumar. Nós somos falhos, então morrer falhos. Mas a gente tem que levantar e pedir para ele Edumar que ele continue enviando bênçãos dentro da nossa vida, para que nós continuamos melhorando nosso caráter, melhorando, ajudando o próximo e tudo mais, porque nós dependemos um do outro. Se não tiver o cara lá para fazer o pão, você não vai tomar seu cafezinho gostoso, dependemos do cara lá que vai colher o lixo para não ter doença, não ter bicho. E depois a gente pede o quê? Para que Ori conduza nossas pernas e nossos pés aos bons caminhos. Porque se eu não tenho meta, se eu não tenho propósito na vida, nada acontece. Então, uma vez falaram para mim assim, uma vez que eu iniciada de Oxum, mas você tá Oxum sabe tudo que eu tenho na minha vida, você sabe, criatura, né? Mas se o seu Ori está bloqueado, não aceita ajuda, não faz por merecer, pode tombar boi, pode fazer o que for, aonde for, que não vai ter êxito, não vai ter futuro. Tudo que está relacionado aqui é Ori Aperê, a nossa estrutura, é tudo isso que se relaciona a isso. Então, aquela coisa, mas volta mesmo uma situação, mas eu sou gurizada não sei quantos anos. Cara, você fez um guri não sei quantos anos atrás. Tem gente que tem necessidade, às vezes, de quase um guri por mês, dependendo da cabeça. A verdade é essa. E isso dentro da visão do Yorubá é tranquila, entendeu? Tem que ter essa questão do culto ao Ori muito forte, tem que ter a questão da comunicação efetiva com a comunidade e fazer a prática do dia a dia. Se eu não buscar fazer por onde para tudo minha vida não vai andar para frente. Você é um canalha falso que tem essa situação de dentro da casa do Axé uma coisa, da porta para fora, não cola, não funciona. Você falar coisa bonitinha aqui na rua, fazer outra. As pessoas entendem, às vezes a pessoa, igual o senhor falou, às vezes as pessoas entendem que ela fez Buriá
10 anos, ela não precisa mais do buri. Ela se iniciou há 14 anos. Eu estou dizendo, vou ser bem específico no caso do candomblé. A pessoa se iniciou há 14 anos, é uma pessoa que tem destino ao candomblé, e a vida do... mas quando você tem 14 anos, você já pagou alguma obrigação? Não. Então, mas no candomblé é necessário pagar a obrigação, tomar buri. Você já fez isso? Não, eu só me iniciei. Falou que só precisava me iniciar. Não tem isso. É isso que eu falo, é a situação da pessoa transferir a sua responsabilidade para o sacerdote, para o presidente, para a mãe, para o pai. São traumas psicológicos que a pessoa tem mais que procurar um médico, um psiquiatra, né, do que realmente um sacerdote, que é o que mais acontece. Entendeu? Porque a pessoa querer falar que, porque fulano tem que gostar de mim de qualquer jeito, querer se amarrar para ser só amigo mais ninguém. A pessoa achar que vai fazer algo, para ter um trabalho, está sentada, não manda um currículo, não estuda, não se aperfeiçoa dentro da sua área. Ou, de repente, o cara está trabalhando dentro de uma área que o salário dele é X, ele quer ganhar 13 ou quer ter vida de Marajá. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ter uma coerência com as coisas, tem que ser prático. Infelizmente, é aquela velha história. Alguns antigos, ou alguns até para vender o peixe, contam histórias mirabolantes, que fez isso, que ganhava muito, depois que não sei o quê. Para quê? Chamar isso para ter trouxa. Português, claro, para ter trouxa pagando pro cara. Se o cara, é a velha história, só fechando isso, a velha história do cara que você vai lá pedir empréstimo, e o cara falar, me dá R$1.000 que eu te libero 100 mil. Pô, se eu tivesse 1.000, eu não estava pedindo dinheiro para ti. É a mesma história. O cara que oferece para você, que você vai fazer algo para ter dinheiro, vai lá e pede uma água para ele, você vai ver que na geladeira tem uma garrafa d'água e meia dúzia de ovos. Como que esse cara que não tem nada vai conseguir te dar alguma coisa? Começa daí. Se a gente pudesse ver o número da loteria no oráculo, a gente estaria milionário. A África seria a maior potência mais rica do mundo. Batia a picareta no chão, saía água, né? Não diamante. Exatamente. É bem esse caminho. A gente falou, a gente comentou aqui alguma coisa sobre o PLCC. Então, uma pessoa iniciada em Cefá, ela pode fazer ebó e jogar o Pelé só para ela ou para outra pessoa? Isso que determina o oráculo? Dentro do Ixefá, ela pode ter as orientações daquilo que ela necessita para ela, e muitos procedimentos ela mesma pode estar executando para ela. Para estar fazendo e cuidando de alguém, ele tem que ser expert dentro daquilo que ele faz. Aí só mesmo dentro do Ixefá, da pessoa se tornar um babalaô, realmente. Então, ele é como se fosse uma situação assim. Ifá, um exemplo bem claro. Você vai lá, faz seu oferta, parte seu obi, está tudo bem dessa semana, tal, show de bola. Se de repente existe uma situação que você fala assim, Ifá, quero saber se eu preciso sair desse emprego que eu estou hoje em dia, por exemplo. Ele vai te trazer uma resposta, se sim ou se não. Se deu que não, se você perguntar se existe a possibilidade, se é aquilo que você realmente quer, se existe a necessidade de fazer algum procedimento, alguma coisa, e aquilo pode ser ajudado ou não, ele também vai lhe dizer. E é dali que vai sair uma prescrição. Então, aquilo que as pessoas fazem de Biosec, se converter, por exemplo, em uma das religiões, tipo, segunda tem que botar não sei o que pelo terça não sei o que pelo quarta tá tochando, dentro dos Ossé, dentro do calendário Urubá, na realidade, ali é feito somente as rezas, rezada é a nossa hóstia sagrada, é o nosso ouvido, a gente parte, e aquilo leva as bênçãos para Elelumar. Bom, a mesma coisa quando a gente faz algum ato, depois pede para a pessoa rezar e ela parte o ouvido, não é para saber se aquilo vai ser. Porque se tu jogou e saiu lá, diz, bora comer um churrasco. Se tu chegar aqui em casa e a gente tem um churrasco, não tá tudo aceito, show de bola, mesma coisa para deixar. Você é expert no que sabe o que está fazendo, saiu lá que você tem que fazer X. Você está fazendo aquilo com medo por quê? Você está lá, fez, assim, a atividade está aceita, você cumpriu a sua parte. Quando se reza no ouvido, não é para saber se aquilo foi aceito ou não. É para levar os seus pedidos até ele Eduardo e ele dizer se você recebe, merece ou não merece aquilo. Daí que entra aquela situação, como que um cara vai chegar dentro de uma casa de fé falando
que ele vai cometer um ato ruim, né? Um roubo, uma coisa grande, sei lá o quê, enfim, cada um tem seu destino, seu origem, e pedir bênção, pedir proteção de alguma coisa. É óbvio que ele do Marinho não vai participar com isso. É óbvio que não vai ser aceito porcaria nenhuma do que está dando. Né? Exu não vai compactuar com isso. Exu não é do mal para compactuar. Conheço vários. Sim, Conheço vários. Inclusive que tem, são bancados, né, por certas instituições não lícitas, infelizmente. Né? Infelizmente o brasileiro ele também vislumbra coisa muito pelo olho, né? É o casa bonitona, tem enfeite, tem escultura, tem aqui, tem axé. Cara, vai lá em África, barracão de 5 pedra inteira de 5 barro batido na parede, é ali que você vê o axé das coisas acontecerem. Não é roupa, isso aqui, tudo é total. Isso aqui é lixo, isso aqui é terrorismo, que vale isso aqui é caráter, tem palavras naquilo que vai fazer, nos atos que vai fazer, estudar. Eu levanto cedo todo dia, vou estudar, vou estudar Iorubá, vou estudar Oriki, vou estudar Orim, vou estudar Odu para me aperfeiçoar dentro dos negócios, dentro daquilo que eu vou fazer para alguém, porque são vidas que estão ali no jogo. Não é o dinheiro que está contando, não. Não Interpretando. Na sua família, porque eu sei que existem várias famílias de Fá, na sua família o Babalaô pode transe ou não? Se ele pode, vou ver se Cotó. Se na família do senhor Babalaô ou não. Não. A famosa incorporação. Dizem algumas famílias que é feito uma reza na qual essa pessoa não entraria mais em transe. Eu entendo assim a questão da incorporação, porque assim, território urbano é a coisa mais difícil de existir, é o trânsito, né? Principalmente o trânsito ensaiado, como nós temos aqui, do pé de dança, disso, isso, aquilo. Porque o próprio trânsito dentro do território nigeriano é como o tal do Bola Santa aqui do Brasil. O cara cai, chora, e não sei o quê. E mesmo assim, você vai em Oxum daqui no Festival do Oxum, você não vai ver 200 Oxum virando. É uma ou outra sacerdotisa que recebe aquele bafo daquela energia ali e sente a possessão. Então, assim, não é um ato comum ou tão necessário que eles entendam de ter a questão da possessão. Isso é uma coisa muito mais ocidental do que dentro da cultura africana. Né? Existem as possessões? Existem. Né? Então, a questão do Babalaô, eu acho que ela está muito mais ligada ao nível de consciência, ao nível daquilo que você acredita, ao ponto de você ter ou não ter. Porque o português, claro, vamos lá, bem direto, sem falar nisso. Eu conheço muita gente que incorporava de catismo, de enfrentar ruas, de tal, de elementos da Umbanda, que depois vamos ver o candomblé, e chega um determinado momento que ele muda com isso. Ou seja, é como se você não precisasse de certas ferramentas para você receber determinadas bênçãos ou determinados procedimentos. Então, a questão de quando você faz um ato dentro dessa cultura, eu estou te dizendo assim bem de coração aberto e de cara limpa, em questão de testemunho. Estou que nem um crente, né? Dando testemunho daquilo que a gente sente. Porque eu vim como babalorixá dentro do candomblé, com casas, iniciações, até chegar ao ponto do culto de Egungun e estar como Oluo dentro dessa cultura, e estou engatinhando, não sou nenhum expert, e vou morrendo engatinhando, que é isso que a gente tem que fazer, aprender e aprender todos os dias. A gente tinha alguns atos relacionados à questão da incorporação, que era bem aquela questão assim, fecha o olho e vai. Quem nunca, né? Fecha o olho e vai. O mais velho virou. Você não virou, então o que você está fazendo? Cortou para o santo, não virou. Tem coisa errada. Então são conceitos que foram, sabe, criados de uma forma que aqui é aquela mesma coisa da questão da encenação. Se não tem a possessão, parece que o negócio não foi aceito. Então tem muito medo
de tudo aquilo que você está fazendo que não é aceito. Então, se eu não tiver a possessão, ele não aceitou. Se eu não partiu o bill, o ebó não foi aceito. Como não foi aceito se já foi jogado? A não ser que você não foi perspicaz, não colocou os elementos corretos, não tem expertise dentro daquilo que tu faz, logicamente que aquilo tá incorreto. Como também ocorre em próprio território iorubá, nigeriano, de pessoas, uma situação bem clara. Tem pessoas que falam assim, vamos lá, 3 pessoas indo para uma iniciação e de repente sai um IPCE, um ebó, que fala, fulano, cada um tem que ofertar um OQT, né? Um ratão. Aí simplesmente o cara, para economizar, pega e fala assim, vamos pegar um e dividir pelos 3. Deu certo? Não deu, você lascou com a vida da pessoa, porque se foi prescrito que é um para cada e ponto final. Então, isso é um erro. E isso não acontece só aqui no Brasil, isso acontece muito lá também. Ponto, é outra situação também que a gente tem que entender. Agora a questão da possessão, quando é bem a mesma história de quando você descobre que não existe o tal do Papai Noel, que tem coisas que você sente, que você pode sentir, mas que você não precisa especificamente ter a questão da necessidade da possessão para aquilo. Então tem certos momentos que existe uma comoção, uma questão vibracional, que você sente e sabe que aquilo está muito forte, que te leva lá no céu e te desce aqui de volta. Só que não necessariamente se precisava ter aquela possessão. Então, a questão da possessão ela é uma coisa mecânica criada pelo homem para dentro do contexto de cada religião. Se em religião X utiliza desse procedimento, a gente não tem que julgar e nem tem que falar, pôr o dedo no meio. Se dentro dessa estrutura funciona dessa forma, se simplesmente eles entendem que é ofertado o ebó é aceito, a pessoa tem uma conduta correta e as coisas melhorem, que tudo depende dela, ela não vai ter que precisar a forma mecânica da possessão simplesmente para mostrar que ele está ali presente e pôr um medo ou trazer uma palavra, porque tudo que tinha que ser dito já foi dito dentro do Opon ou do Iquim, dentro da consulta oracular, o que tinha sido dito já foi dito. Tanto que, por exemplo, uma consulta oracular depende, óbvio, de cada sacerdote. Mas, por exemplo, você pode bater uma queda de Opelê, dali você já ter começo, meio e fim dentro do que está acontecendo dentro da vida da pessoa. Você não precisa ficar rebatendo para lá, rebatendo para cá, rebatendo para lá, porque o Odu já está ali dentro daquele corpo, trazendo muitas informações ricas para aquela questão. O problema é aquilo que eu falo, é a falta do estudo. Se você pede para alguém falar, me fala um pouco sobre o Odu Yorosum. O Yorosum tá ligado a tal orixá, que não sei, parece aquelas coisas de tira de jornal. Cara, tem 16 tipos de ossé lógico, a gente não é máquina que tem que gravar tudo. Você pode fazer suas anotações, recorrer e estar sempre estudando cada vez mais disso, se aprimorando dentro disso. Mas vamos ter honestidade com as coisas. Não, o Orixá está falando aqui no meu ouvido. Cara, se jogo fosse uma coisa intuitiva, a gente pegava caroço de feijão, a gente pegava azeitona, pegava qualquer coisa e dizia que era um oráculo. Não, ele tem tudo uma lógica, tem sacralização para aquilo e tudo mais, e que todos podem sim. Isso não só para iniciados. Uma pessoa que não é iniciada, ela pode sim aprender a partir obi e ter uma comunicação efetiva com uma divindade. E se a pessoa não tem a necessidade de se iniciar e de repente ela tem um Exu assentado lá, como que ela vai se comunicar com essa divindade? Ela vai ter que virar nele para o negócio falar na orelha dela? Não. Por isso que a mecânica dentro da estrutura do Xexelabá, ela está ligada à questão oracular e à questão oral dos anciões. Então, eles já são os que trazem as informações e tudo mais. A questão da possessão, para ter a necessidade de ou uma entidade ou a divindade, de trazer a representação de um ato, de uma dança, de tudo mais, isso é uma outra estrutura dentro da cultura da diáspora mesmo afro-brasileira, que não é depreciar ou dizer que é errado, ou que é isso, aquilo. É o que eu falo, é o divisor de águas. Uma religião funciona dessa forma, outra religião funciona dessa forma e ponto. E se ela funciona com essa mecânica, vai chegar um ponto que o cara, mesmo que ele fosse um cara brasileiro ou venezuelano, que ele incorporasse uma entidade atrás da outra, igual sai um, já entrou, pula um outro em cima, igual o Pigope lá no filme do Ghost,
esse cara, ele começando a entender isso tudo, essa própria situação, o próprio ori dele é trazer certos tipos de bloqueio para ações e reações. Isso é uma coisa óbvia, óbvia que está ligado tanto ao psicológico do ser humano, dentro daquilo que ele acredita, e principalmente dentro daquilo que a gente acredita que são os bloqueios que o ori traz ou não para a vida de cada um, e ponto. Então, não somente com a questão da família, porque aí entra aquela questão das detrações, a minha faz, a sua não faz, isso, aquilo. Eu acho que isso aí é um ponto comum da mecânica de como que funciona. Então, dentro da estrutura Yorubá, é uma estrutura que utiliza a questão oracular e a questão dos anciões, dos ensinamentos dos mais velhos, e outras estruturas vão ter a necessidade da mecânica. Existe a possessão dentro do culto do orixá? Existe. Ela não existe a possessão dentro do culto de Orumilá. Por quê? É aquilo que eu falei. A mecânica dentro desse culto, ela se funciona através da consulta oracular e funciona dentro da questão dos anciões. Pode existir casos do Babalaô que ele tem que se iniciar, por exemplo, em Xangô e de repente ele tem uma possessão? Sim, é normal, não é via de regras. A Nina Rodrigues, esposa do finado mestre Didi, que é finado do Axé Cipá, filho carnal de mãe senhora, do Afonjá, ela sempre dizia muito, no candomblé nem tudo é tudo, nem nada é nada. Ou seja, porque a gente vai criando, o homem vai criando regras, né, receitas de bolo, que pode isso, não pode aquilo. Para a espiritualidade, algumas coisas não são. Por isso que eu falo assim, eu não acredito em religião. Não, eu não acredito. Eu sou cético em questão religiosa. Pô, mas você é um sacerdote que não acredita em religião? Tudo bem, vamos lá. Religião que vem do latim do religare, se ligar a Deus. Pode ser qualquer pessoa budista, ou que for, ou ateu. Ou seja, uma pessoa que comece, que não acreditava e começa a acreditar em algo, se você fecha o olho e faz uma oração, você está se conectando a Deus, é a sua religião interna. Então eu entendo o Xexelabá, principalmente, lógico, existem questões dogmáticas, iniciáticas, alguns tipos de tabus e regras que toda religião tem, mas eu entendo principalmente o Ifá como uma filosofia de vida. Porque se eu não cultuar o meu ori desde a hora que eu me levanto até a hora que eu durmo, eu não utilizei bem essa energia. Então a gente tem que entender também que é energia. Então a própria necessidade do ebori com o ori é igual um carro. Você pisar muito vai gastar mais combustível. Então você vai ter uma necessidade de repor aquela energia. Então o ori é a mesma coisa, a necessidade, eu tenho que fazer ori de novo, babá. Cara, saiu aqui, vai lá e faça, depois você me fala o que aconteceu. Ebó, a mesma coisa. Toda consulta da Clá, ela vai sair um ebó, ela vai sair uma indicação. Não é que ela vai dizer que tem que iniciar e que tem isso. E mesmo assim, antes de qualquer tipo de iniciação, por máximo que a pessoa tenha necessidade, eu sempre oriento, indico e realizo os primeiros procedimentos para que a pessoa faça os seus ebós, se estabilize dentro da sua vida, para você deitar a sua cabeça não pensando na dívida que você acumulou mais uma, né? Agora eu gastei tanto para fazer minha iniciação. Não se preocupem com isso, as pessoas têm essa parte aí, não interrompendo o senhor, mas nessa parte aí eu costumo falar sempre às pessoas. O cara perguntou para mim como que a gente sabe que o ebó deu certo. Tome o ebó. Vê se aquilo, não é ver se aquilo funcionou. Você está mais tranquilo, o seu ori está centrado, você conseguiu resolver o problema, o ebó funcionou. Exatamente. E outra, tem ebó que ele vai funcionar às vezes depois de 3 anos, dependendo. Eu preciso me iniciar. Precisa se iniciar? Tá aqui a lista. Aí eu falo para todas as pessoas, não invente, seja ela de Ifá, seja ela que vai iniciar em Ifá, seja ela que vai se iniciar em Banza, seja ela que vai iniciar em Candomblé. A lista está aqui. Não invente de comprar tudo. Compre o que o dinheiro der hoje, daqui a pouco você compra, Quando você tiver com a sua lista, você retorna, realmente, se for aquela casa que é a sua iniciação, retorne lá e fala, estou com a lista, podemos nos iniciar? Sim. Não, e é um outro ponto também. Que dentro você vai criando caminhos para que você possa obter os itens da lista para que você consiga fazer a iniciação. Se também é uma questão usual minha, por exemplo, tem pessoas que podem falar assim, meu buri é valor X e acabou. Meu ebó tem as tabelas. Não tem como você ter uma tabela, em primeiro lugar,
por exemplo, se você chega para uma pessoa e fala, é R$ 10, vai ter aquele cara que vai falar, esse cara é um marmoteiro, R$ 10, toma lá. E vai ter pessoas que não vai ter nem R$ 10. Então, quando a pessoa chega, eu não quero saber com que ela trabalha, que carro que chegou, o que ela fez, ou faz da vida dela. A pessoa senta calada e fica calada e escuta o que ela diz. Ponto. E FAQ vai determinar, inclusive, as questões de valores. Ah, mas como que FAQ vai saber o valor? Por exemplo, você, dentro de determinados itens que a gente está sempre utilizando, você sabe que vai ter um valor mais ou menos X dentro daquilo. E aí que você questiona para ele, qual que é o empenho que a pessoa tem que ter em cima daquilo. Se é 100, se é 200, ou seja, o valor que for, aquilo é IFAC que está falando porque ele conhece, sabe de tudo da pessoa. Eu não sei quanto que você tem, quanto você deixa de ter e tudo mais. E outra, ebó, a própria palavra quer dizer empenho, sacrifício. Se fosse fácil a gente se limpar ou se iniciar das caquinhas que a gente faz, é que nem o irmão, era pular na banheira de massagem que eles fazem, matei 20, cheirei, roubei, pulei na piscina, quando eu voltei eu sou santo, estou liberto. E aquilo tudo que você prejudicou vidas e deixou lá para trás. Então, Orumilá, através de Eledumare, ele traz a questão do ebó para dizer que é sacrifício. A gente, para nascer um ebó, porque é um sacrifício. A gente, para trabalhar todos os dias, bater ponto, acordar cedo, pegar condução, isso, aquilo, todo mundo aí sabe como que é um sacrifício, é um ebó. A gente, para ter relacionamento, casado, namorando, é um ebó, um sacrifício que você tem que abrir mão de diversas coisas para respeitar a pessoa e ser respeitado. Para você estar numa religião, você tem que ter sacrifícios. Que você podia estar no futebol, poderia estar fazendo qualquer coisa, e às vezes você está ali passando noite adentro, fazendo coisa para deixar, entendeu? Então, tudo na vida tem que ter sacrifício. Então, tem gente que é sacana, que acha que assim, vou lá, eles têm a obrigação de me ajudar. Você fez por onde estar ruim daquele jeito, porque o seu próprio orgulho foi ruim, as suas escolhas foram ruins, e você tem a obrigação e competência de buscar fazer o melhor para você, para ter aquilo que lhe compete. Então, se simplesmente fosse fácil para a pessoa chegar, não, eu vou lá, o babá vai me ajudar. Babá, reza aí para mim, pede não sei o que para mim, tudo é você que tem que fazer, e o cara não tem que fazer nada, assim fica fácil pra caramba, né? Aí se você falar, olha, vamos dar uma forcinha aí na conta de luz, vamos fazer alguma coisinha, você vira inimigo, você vira charlatão, você não presta e tudo mais. Então, mas isso é comum. Essa coerência. Isso é comum. Dentro da cultura do baile, eles valorizam o sacerdote. É isso que eu falo sempre. Primeiro, obviamente, que o nosso próprio meio afro-religioso e também agora dentro da cultura iorubá, ela é muito descrente porque as pessoas não se dão respeito. Muitos nem são sacerdotes, simplesmente ser sacerdotes. Começa daí e vira tudo farinha do mesmo saco. Então, orientação que eu dou para as pessoas. Peça para a senhoria te conduzir, buscar a casa, a mão, a pessoa que vai ser o seu orientador. Né? Pai é Eledumare, nós somos babá porque nós cuidamos como pais e tudo mais, isso aquilo. Mas nós damos a vara e ensinamos a pescar. A pessoa ela tem que correr atrás e fazer a sua parte também. Babá, nós estamos chegando a... Não, tranquilo, nós estamos chegando a 2 horas de live. E aí eu quero já fazer uma nova proposta para o senhor, para a gente vir aqui e falar sobre Egungun. Sim, numa outra live. Nosso amado pai Egungun, com certeza, para desmistificar a coisa ruim, a capetagem que o povo acha que Egungun é a bênção da vida. Uma pincelada já disse é que aqui nessa mão, ó, quantos ancestrais tem, quantas células nós temos para formar nossa pele, nosso corpo todo, cada célulazinha é um ancestral. Olha a importância disso. Por isso que a própria pele nossa é o axó, é a nossa primeira roupa que é dada pelas nossas ancestrais. Então daí a gente já vê que é coisa ruim. Eu quero... vou remarcar com o senhor, dia 1º agora eu tenho uma live com outro rapaz de culto também. Vamos fazer no dia 7? Acho que é dia 7 que dá sábado, né? Dia 7 dia 7 ou dia 6? Alguma coisa assim. É no próximo final de semana, depois de 1º. Não, a gente tá junto e misturado. É só bater as agendas aqui para ver se não bate com algum dia de alguma coisa aqui também. A gente tá sempre... Isso, aí eu quero vir para o seu Egungun.
Ajudar a trazer um pouco da palavra para que as pessoas saiam um pouco do escuro. Aqui ninguém está para falar a verdade. Primeiramente Não, aguçar para que as pessoas pensem e busquem conhecer mais. Tem coisas que servem para mim, que servem para você, que servem para minha família, que servem para isso e tudo mais. Mas a gente está falando de uma forma genérica e geral para cada uma. E se cada um quer se especializar dentro de cada segmento disso, ele tem que procurar o sacerdote e lá no seu fórum íntimo, através da consulta oracular, que ele vai dizer o que ele tem e o que ele não tem que seguir dentro da vida dele. Então eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos que nos eu ia até ouviram. falar, eu ia falar isso pro senhor agora, gostaria que o senhor deixasse a mensagem. O que o canal do de Candomblé precisa melhorar? Já vi que o senhor lá deixou o like, deixou comentários. O que o canal precisa melhorar e ia deixar a mensagem para quem está nos assistindo e vai nos assistir ainda. A gente tem que ter sempre isso, né? Essa neutralidade, que aqui a gente não está para dizer quem é melhor, que é mais do que isso. Isso vai ser um contraponto para que as pessoas pensem, né? Ser uma gangorra para que cada um, dentro da balança da sua consciência, busque aquilo que é melhor para si. E que as pessoas aprendam a ter a questão daquilo que falta muito, principalmente é o que assolou muito essa pandemia pra gente, que é o que é empatia com o próximo. Se o cara falar putou o preto velho, show de bola, ele tá feliz aqui. Se ele tá na igreja evangélica, show de bola, não tá fechando com ninguém, a vida dele. Tem que parar esse negócio de dizer que o meu é bom, o seu é ruim e vice-versa. Cada um encontra o seu caminho. Né? E através do que eu sempre falo, de levar a palavra de Paulo, os 4 cantos do mundo, a gente trazendo a palavra, conversando, é muito importante. Inclusive, a gente reza para que pare essas pandemias, né? Para que a gente volte a fazer os fóruns itinerantes também, né? E o senhor vem na minha casa, eu ir na sua casa, juntar outros membros, outras pessoas de segmentos diferentes. A gente fez muito isso em Lauro de Freitas, na Bahia, funcionava show de bola, trazer inclusive apoios. Já é um projeto do canal, isso é uma coisa minha, eu quero juntar aí alguns babalorixás e alguns babalaôs amigos meus, para que a gente consiga num dia só, tipo, juntar 2 babalaôs e um babalorixá para a gente discutir sobre um tema comum entre os dois, de formas diferentes, a visão de um e a visão do outro. Sim. É isso aí, a gente está junto e misturado. Desejo que saiba daí agradecer a todos presentes, pessoas que vão estar vendo aí depois, com certeza, disso daí. Se alguma coisa foi mal interpretada, chegue e fala diretamente com a gente, não fique magoadinhos sentidos. Né? A gente é aberto para o debate, para discutir. Se quer falar e atacar depois, é muito fácil, mas seja homem para estar debatendo frente a frente. Então, a gente está aberto, tá aí na nossa página lá tem todos os contatos e tudo mais, né? Nosso celular. Na sua, tem os contatos, é só nos procurar. É só entrar em contato. Se tiver qualquer coisa, qualquer situação, tanto boa quanto ruim, venha pessoalmente falar. Né? Acho que essa coisa de fofoca em Facebook, ele não pode mais ter esse espaço de ficar ruminando, vomitando coisas ruins. Vamos aproveitar o tempo para fazer coisas produtivas, para crescer e para ajudar as pessoas. E é isso aí, vamos para cima. Meu velho, muito obrigado. O canal Tudo de Candomblé agradece a presença do senhor, agradece os esclarecimentos do senhor. A gente falou sobre iniciação de Fá, a gente falou quais são as iniciações, o que determina a pessoa ser um babalaô, o que seria o Opelecici, e na família do senhor não abre obrigatoriedade do babalaô entrar em transe. Então a gente fez um apanhado aqui sobre iniciação e a gente vamos voltar agora próximo dia 7, a gente vai falar sobre o nosso culto a Egungun dentro do Xexelabá. Exatamente. O último adendo só aí é falando que a questão da incorporação, a própria consulta oracular já seria uma incorporação, que é a ligação de um olho com o outro e o poder ver lá manifestado e trazendo as informações lá dentro. Então, se existe uma incorporação, é durante a consulta. Mas uma outra oportunidade, a gente vai falar sobre as questões dos oráculos também. E lá dentro do nosso programa também, Voz Ancestral, a gente vai trazer você mais um pessoal aí para a gente estar debatendo sobre tudo isso. Vamos sim, meu velho. Muito obrigado mesmo. Axé. Tatê, Deus abençoe o senhor sempre. Axé. Axé.